Namastê, ouvintes! Olha quem tá aí no YouTube. Eu. E quem sou eu? Sou um cara aí que tá a fim de dar uns pitacos nas coisas que tá acontecendo. Como todo mundo quer opinar, vou opinar também, não é mesmo? E por que Namastê, né? É o nome que eu coloquei, Namastê, etc. Namastê porque se você for procurar no Wikipedia aí, nos Google da vida, ele tem um pouco a ver com o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você, né? E tá, o que eu vou falar nesses vídeos, né? Por que eu tô criando um canal no YouTube? Primeiro que sempre tive vontade de criar conteúdo pra internet e descobri que dá pra ganhar dinheiro no YouTube, então vamos tentar aí, né? E sempre eu vou querer trazer alguma coisa num olhar diferente, num olhar cristão, né? Eu vou falar sobre diversos assuntos, mas num olhar cristão. Então vamos lá, para o primeiro assunto que eu quero colocar. E se a reforma protestante acontecesse no Brasil? Antes de tudo, antes da gente entrar nesse assunto, eu quero dar uma contextualizada, né? Muitas coisas que acontecem hoje, muitas coisas que existem hoje, veio da reforma protestante. Como, por exemplo, as Bíblias serem traduzidas, alguns movimentos nas igrejas, existiram outras igrejas não católica. Então vamos tirar tudo isso de lado. Vamos imaginar que hoje o Brasil é do jeito que é, a sociedade é do jeito que é, sem a reforma protestante. E hoje nascesse um cara chamado Lutero, que tinha interesse ele veio contra a igreja evangélica, né? E o interesse dele era escrever 95 teses contra a igreja moderna. Vamos colocar a igreja no todo, né? Contra a igreja moderna. Será que as teses que ele escreveu, as mesmas teses, daria certo nos dias atuais? Seria contra as igrejas atuais? Eu não vou conseguir falar de todas, eu só vou levantar aqui dois tópicos. O primeiro seria o crente liberal. E o que seria o crente liberal? Aquele que consegue viver na mornidão. É morno, é normal. Pra ele, daquela forma tá bom, daquele jeito tá bom, eu vou viver do jeito que eu quiser, porque eu sei que Jesus me ama, já fui batizado, essas coisas, né? E acontecia muito naquela época, as pessoas viviam de qualquer jeito, porque elas achavam que dentro delas já era curado. Elas já tinham sido curadas, pronto, acabou, né? Podia viver de qualquer jeito. E aqui eu vou levantar duas teses que ele fala. A terceira e a quarta tese dele que é assim. Vou pegar aqui um papel. A terceira tese dele é: todavia, não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda sorte de modificações da carne. E a quarta tese: assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, a verdadeira forma de você pagar por algo, é você pendurar enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada dessa vida eterna. Então, até a entrada da nossa vida eterna, Lutero está falando que nós temos que nos desagradar de nós mesmos e diariamente fazermos uma reforma dentro de nós, não se dar por satisfeito. E o que eu queria colocar aqui, para dar um contexto bíblico, é 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao 12. Fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal, de modo que em nós atue a morte, mas em vocês a vida. Então, o primeiro tópico que eu quero dar aqui, que talvez seria um ponto de Lutero, né, colocando essas teses dele, é que na igreja moderna hoje, e por vezes nós passamos por isso, é normal o cristão passar por isso, mas ele tem que sair disso, que é você viver no morno, viver no parado, daquele jeito tá bom, daquela forma tá bom, e tanto como as teses, como aqui no texto fala, nós morremos para nós mesmos diariamente, de uma maneira diária. Em outras partes da Bíblia vai falar que é algo diário, é morrer para si mesmo diário. Então esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. Se a reforma protestante acontecesse no Brasil, com certeza seria um dos pontos que seriam atacados, né? E fica fácil escolhermos viver de uma maneira onde só pagadismo tá bom, onde só ir às vezes na igreja tá bom, então só participar de uma marcha para Jesus tá bom, de um show para Jesus tá bom. E agora pensa essa frase de Jesus colocar num cantor famoso. Seria bem mais fácil, por exemplo,
falarmos que conhecemos o Justin Bieber se nós dermos dinheiro para ele, se nós irmos nos shows dele e se nós participarmos de um fã-clube dele. Isso não é relacionamento. Não seria um relacionamento falar isso. E às vezes a gente transporta isso para a igreja. Eu falo sobre Jesus, mas não conheço Jesus. E deixa rolar, deixa acontecer. Esse é o primeiro ponto, crente liberal. O segundo ponto seria crente que quer pagar sua salvação. De alguma forma ele quer pagar a sua salvação. E será que existem pessoas assim hoje? Será que nós somos assim? Será que já fomos? Esses dois tópicos, o interessante que eu acho deles é que nós ou já fomos, ou somos, ou seremos um dia isso, né? Então que nós possamos olhar para esses dois pontos. Espera aí rapidinho. E nesse tópico eu quero falar de pessoas que buscam se salvar. Ela quer a todo momento se salvar. E tem um versículo na Bíblia que ele fala assim: porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Ele coloca tudo no mesmo patamar. O pastor Carlos Alberto, o pastor da minha igreja, ele fala assim que nós temos que andar com pessoas melhores do que nós, porque de ruim já basta nós mesmos, né? Então nós temos que ter esse pensamento. E o John Bunyan, no livro dele chamado O Peregrino, ele fala assim: ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, pois pelos atos de lei nenhum homem vivente pode se livrar do seu fardo. Nenhum homem vivente conseguiria se livrando do seu fardo. E agora eu vou colocar mais duas teses que Lutero coloca contra a igreja há 500 anos atrás, que hoje poderia dar certo nas igrejas atuais. É a tese 32 e a 33. Fala assim: irão para o diabo, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de indulgência. E aqui indulgência, antigamente era você pecou, você errou, você pagava, e você pagar por aquilo fazia com que você se livrasse do seu pecado e você agora teria salvo. Então você pagava muito para a igreja para ser salvo. E na tese 33 fala assim: há que acautelar-se muito a ter cuidado daqueles que dizem: a indulgência do Papa é a mais sublime e mais preciosa graça ou dádiva de Deus, pela qual o homem é reconciliado com Deus. Muito pesado esse texto, porque algumas pessoas achavam que pagar a indulgência era muito maior do que a salvação de Cristo. E hoje, às vezes, para nós, participar de uma ceia ou sempre estar desesperado naquilo: ai meu Deus, eu preciso ser muito espiritual, preciso orar em línguas. Não estou sendo contra isso, mas estou dizendo que isso não salva. Isso não salva. O que salva é Cristo. Cristo que salva. E juntando essas duas teses, e já finalizando aqui, juntando essas duas teses, nós temos que ter em mente uma frase que Lutero fala contra o imperador Carlos V. E uma das vezes que o imperador vai contra ele, coloca ele como heresia, ele fala assim: a menos que eu seja convencido por testemunho das escrituras e por argumentos claramente racionais, porque nem o Papa, nem os concílios eu acredito, já que está mais do que provado que eles frequentemente erram e se contradizem. Então ele fala, a nossa base tem que ser bíblica, tem que ser cristã. Como Paulo, por exemplo, falava dos bereanos, que eles eram melhor do que os colossenses, porque eles liam na Bíblia o que Paulo falava. Então nós temos que sempre pensar tudo que é falado pra gente. É algo que realmente Cristo quer que a gente fale? Porque às vezes o próprio pastor, o próprio papa, o próprio seu líder, ele pode se contradizer. E talvez ele possa estar errando porque ele ouviu em outro lugar. Então, quando nós entendemos na Bíblia aquilo que é real, aquilo que é convicto, nós deixamos de ser crentes liberais e deixamos de ser crentes tão radicais que não aceitam mais a obra de Cristo. Nós temos que ter esses dois pontos. Não devemos ser crentes muito liberais ao ponto de vivermos na mornidão, e também não podemos ser tão radicais ao ponto de querer nós nos salvarmos. A não ser Cristo que nos salva, a não ser diariamente morrermos a nós mesmos, buscarmos a Deus, termos um relacionamento em igreja e um relacionamento uns com os outros, assim nós seremos salvos em Cristo. Então esses são os dois pontos que eu queria colocar. Agradeço por você ter chegado até aqui, e é esse interesse que eu tenho. Se você tem interesse de talvez estar comigo participando de alguns vídeos, debater algum livro que você tem interesse, algum vídeo, alguma coisa, tamo junto. Não vou pedir like no final, porque todo mundo já sabe, você faz o que você quiser aí, se gostou, se não gostou, você que sabe. É isso? Então, namastê, ouvintes.